Amém. Já logo de início nós vemos aqui um princípio de reciprocidade muito grande, onde ninguém está se sobrepondo a ninguém aqui. É um equilíbrio perfeito. Se assim fizéssemos, se assim praticássemos na íntegra, nós viveríamos um equilíbrio perfeito no nosso casamento, no nosso relacionamento, porque ao mesmo tempo que a palavra diz para que as esposas se submetam aos seus maridos, como a igreja se submete a Cristo, o marido deve se entregar à esposa, assim como Cristo se entregou por nós, chegando a morrer a morte de cruz. Então, alguém que está disposto a se entregar até a morte por alguém, por uma outra pessoa a quem ele ama, essa pessoa jamais vai abusar do fato da outra pessoa estar se submetendo a ela. Então, não há problema nenhum com a palavra mulheres sujeitem-se ou sejam submissas aos seus maridos. Não há problema nenhum. Quem problematiza isso é uma mente que ainda não compreendeu a verdade que está descrita aqui na palavra de Deus, que é muito clara. E também um homem, maridos, amem as suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Também não há problema nenhum. O negócio é que a gente tem dificuldade realmente de praticar o que está escrito. E eu me incluo nesse nós temos dificuldade, porque nós somos limitados, nós somos falhos e pecadores. Por isso precisamos do Espírito Santo para nos ajudar. Efésios 6, do 1 ao 9. 6, um irmão. Amém. Mais uma vez eu vejo um princípio de reciprocidade aqui. Muitos querem problematizar a Bíblia, trazendo uma questão de que Paulo ele era a favor da escravidão. Ai, que Paulo não se opôs à escravidão e tudo mais. Mas, meus irmãos, se nós olharmos aqui o que está dizendo a palavra, primeiro que o contexto de escravidão que existia no tempo de Paulo lá em Israel era diferente do contexto de escravidão que a gente conhece muito bem da história do Brasil, da América Latina aqui. São coisas bem distintas, tá? Bem distintas. Segundo ponto, Paulo está falando aqui, ó, para os escravos, sirvam aos seus senhores de boa vontade como ao Senhor, e não aos homens. Aí no 9 ele vai falar, vocês, senhores, ou seja, vocês, patrões, donos de escravos, tratem seus escravos da mesma forma. Que forma? De boa vontade, como ao Senhor. Ele deveria olhar para o escravo e o escravo olhar para o seu senhor, não como quem olha para o seu senhor ou não como quem olha para o escravo como um ser inferior, nada disso. Era muito difícil mudar a mente da pessoa naquela época, ou qualquer época que nós estivermos. Mas ele deveria olhar o escravo, primeiro, como um ser humano, com dignidade, com honra, e segundo, como que a gente deve olhar para as pessoas, irmãos, quando a gente é crente? Como que a gente deve olhar para o próximo? A gente deve olhar para o próximo como a gente estivesse olhando para Cristo. Porque o meu próximo é a imagem e semelhança de Deus. Sim ou não? O meu próximo é a imagem e semelhança de Deus. Então, como que eu vou olhar meu próximo? Eu vou olhar como se eu estivesse lidando com o próprio Deus, com o próprio Cristo. Com o olhar de Cristo, como Cristo olharia. Com olhar de amor, com olhar de misericórdia, de respeito e dignidade. Dessa forma, eu pergunto a vocês, um senhor, se ele olhasse para o escravo dessa forma,
Ele iria maltratar seu escravo? Sim ou não? Ele iria exigir uma carga de trabalho absurda que o camarada não conseguisse cumprir? Sim ou não? Em determinado momento, eu digo a vocês, até porque fazia parte da lei de Israel, depois de um tempo, eles deveriam dar liberdade, alforria aos escravos. Mas se ele praticasse esses princípios aqui, em determinado momento o Espírito Santo ia incomodar ele, para ele liberar aquele escravo, para aquele homem passar a ser livre, independente da lei exigir ou não. Porque é assim conosco. Muitas vezes, há coisas que a lei não nos exige, coisas éticas do dia a dia, a lei não determina nada daquilo, mas você, por ser cristão, você fala assim, não, eu vou fazer isso porque isso agrada ao meu Deus. Verdade ou mentira que eu estou falando aqui? Existe alguma lei que obriga você a devolver um troco que você recebeu a mais? Sim ou não? E você, como cristão, quando recebe um troco a mais, devolve? Não precisa responder. Não precisa responder. Mas o Espírito Santo nos incomoda. Então, assim como eu estou falando esse exemplo simples aqui de devolver um troco no mercado, na feira ou em qualquer lugar que você vá, assim também era com esse senhor de escravo. O Espírito Santo ia incomodar ele a tal ponto que ele ia falar assim, não convém eu ter escravo. Mas como o apóstolo Paulo não os exigia disso, ele está ensinando aqui um princípio. Trate com reciprocidade. Trate o seu escravo como você gostaria de ser tratado. E aí ia existir uma diferença muito grande naquela sociedade. Romanos 13, 1. Uma irmã, por gentileza. Romanos 13, 4. Amém. Aqui começa a pegar um pouquinho para a gente. Por quê? Porque ele está falando, as autoridades, vocês têm que respeitar, temer. As autoridades que existem são estabelecidas por Deus, porque ela é serva de Deus para o bem. Se você praticar o mal, enfim. E não sejam submissos às autoridades, não por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. E aí a gente olha para a nossa realidade hoje, a gente olha para o nosso Brasilzão, o que mais tem é autoridade corrupta, que não honra o cargo ao qual está investido, não honra a confiança que a sociedade deu a ela, o voto, enfim. E aí a gente fala assim, não, a gente não tem que honrar esses caras. A gente passa o dia todo metendo malho nos camaradas e tal, nos políticos, nos juízes, nos ministros, nas autoridades investidas. E aí a gente olha para o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos romanos, que os imperadores romanos geralmente eram cruéis, perseguiam o povo de Deus, e ele está falando para eles serem submissos às autoridades. Ele está falando que aquelas autoridades são estabelecidas por Deus e que elas são responsáveis pela justiça e que é para punir aqueles que são maus, mas muitas vezes aquelas autoridades puniam o povo de Deus também. E aí esse negócio pega, porque a gente fica num impasse, a gente fica num dilema muito grande, que a gente vai tratar aqui na aula nessa manhã, tentar tratar um pouquinho, porque o assunto é extenso, mas é bem complicado, é bem complexo isso. Mas eu já de antemão digo para os irmãos, o fato do homem ser corrupto não altera o fato de a autoridade ser estabelecida por Deus, que tem o controle de todas as coisas. Ponto. Esse é um ponto. Ah, mas o homem é corrupto, não sei o quê. Mas se ele está lá, foi pela permissão de Deus.
Quando Jesus vai ser crucificado, e aí Pilatos fala assim: você não vai falar nada em sua defesa, eu posso te libertar, não sei o que. Ele fala assim: olha, você não pode nada se do céu não for lhe dado. Então, esse é um ponto. A autoridade é estabelecida por Deus. Eu, como cristão, como crente nesse tempo, preciso concordar com tudo que a autoridade faz ou fala? Não, não preciso concordar. Eu preciso avalizar, eu preciso seguir no mesmo caminho? Não. A igreja está aqui como voz profética, e o profeta no Antigo Testamento ele denunciava o pecado. Denunciar o pecado é muito diferente de promover rebelião. No tempo de Jesus existia o partido dos Zelotes, que era o quê? Era um judeu mais rebelde, mais um judeu que promovia quebra-quebra contra o domínio de Roma. Ele queria que Deus levantasse um homem guerreiro para livrar Israel do domínio de Roma. E Jesus nunca concordou com essa atitude. Você não vai ver, inclusive tem o Simão Zelote que se torna um dos apóstolos, um dos discípulos de Cristo, né? Mas ele tem a sua vida transformada. E junto com os 12 apóstolos, tem um que é o Simão Zelote, que é contra o domínio de Roma, e tem Mateus, que é um judeu que trabalha para Roma, que é coletor de impostos. Então, Jesus ele consegue juntar essa galera toda que pensa diferente e seguir num propósito só. Então, qual a nossa posição como crente? A gente não precisa concordar com o que os governantes fazem, mas nós não podemos ter uma posição de rebeldia, promover quebra-quebra, nada desse tipo. Mas a gente tem que ter noção do que é pecado, a gente tem que ter noção do que é o correto. A gente, como hoje, naquele tempo, eles não tinham oportunidade de votar em imperador, não havia voto para imperador, hoje nós temos voto, então na hora de votar, sim, a gente tem o direito e o dever de votar de acordo com pessoas que pensam segundo os nossos princípios que nós defendemos e não votar naqueles que trabalham contra os nossos princípios. Aí sim, é nosso direito. Aí sim nós podemos fazer isso. Amém, irmãos? Ficou claro? Amém. Vamos prosseguir. E deixar a justiça com aquele que pode fazer justiça, que é o justo juiz, que é Deus. Tá? É a ele que cabe a justiça. Agora, nós podemos orar para que Deus levante homens justos, tá? Nessa nação, homens tementes a Deus para governar essa nação. Nós podemos e devemos orar para que esses ímpios se arrependam de seu pecado e se convertam. Se a gente só critica e a gente não consegue orar por aqueles homens ímpios, a gente está errado. Agora, se eu tenho a consciência de que eu oro, Senhor, que esse fulano de tal se arrependa e que ele se converta, que ele possa ter um encontro contigo, mas no nosso dia a dia se perguntar, você concorda com ele? Não, não concordo. Ele está errado por isso, por isso, por isso. Mas eu vou lá, eu vou fazer depredação, quebra-quebra? Não, não cabe à igreja, não cabe ao crente isso. Amém? Efésios 4, 1 ao 6, 11, 13. Amém. Então, esse último ponto aqui, esses últimos versículos que nós lemos, eles tratam sobre a vida
cristã em comunidade. Como que o crente se comporta, como que nós nos comportamos na comunidade de fé, na igreja, no meio da igreja. Então ele fala, vivam de maneira digna da vocação que receberam. Qual é a vocação que nós recebemos? Sermos filhos de Deus Altíssimo, sermos servos de Cristo, sermos parecidos com Cristo. Devemos viver segundo essa vocação. Vamos orar pelo nosso propósito aí na campanha Lucas 10:2, para que o Senhor levante mais trabalhadores para a seara dele, em nome de Jesus. Pedir para o Matias, nosso secretário de missões, fazer essa oração. Paizinho querido, graças te damos, ó Pai, pelo teu amor. Clamamos, Paizinho querido, para que o Senhor envie mais trabalhadores, Pai, para a seara. Sabemos, Pai, que ainda há muito a fazer, ainda há muitas pessoas, Pai, para alcançar. E sabemos que a tua vinda, Pai, depende disso também, Pai. Há uma responsabilidade, Pai, em nossas costas de propagar, Pai, o teu evangelho, Pai. E que em nome de Jesus o Senhor nos conscientize, nos incentive, nos promova, ó Pai, a levantarmos mais trabalhadores, a trabalharmos, ó Pai, mais duramente, para que isso cresça, para que isso aumente, Paizinho querido, e que em nome de Jesus, ó Pai, o teu nome seja conhecido por todos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Só corrigindo, secretário de missões não, tesoureiro de missões, tá? Promovi aí o Matias. Voltando aqui, irmãos, então esse último tópico que nós lemos trata sobre a vida na igreja, a vida no corpo. Quem somos nós? Quem é a igreja? A igreja não é uma bagunça. Deus não falou assim, se reúna aí de qualquer jeito e vão, viva aí e fala do meu nome de qualquer jeito. Não, ele estabeleceu. Só que o próprio Senhor Jesus, ele, no seu ministério terreno, ele não trouxe muitos detalhes de como funcionaria a sua igreja. Essa missão ficou para os apóstolos depois, principalmente apóstolo Paulo, apóstolo Pedro e João, mas o apóstolo Paulo ele escreve o Novo Testamento muito falando sobre a nossa vida, como funcionaria a igreja, o que é a igreja, que organismo é esse, porque ele recebeu diretamente do Senhor Jesus essa revelação e essa missão de transmitir, de doutrinar a igreja. Então o apóstolo Paulo ele vai falando aqui, nessa carta aos Efésios, ele fala bastante sobre isso, aqui no capítulo 4, em outros capítulos também, 1 Coríntios, ele fala muito sobre isso também, como que a igreja deve se comportar, como os cristãos devem se comportar. E aí fala da unidade, de que somos um só, somos todos iguais, somos salvos pelo mesmo Cristo, há um só corpo, um só espírito, um só batismo, uma só fé. Deus é o Pai de todos, só que no 11, do 11 ao 13, ele começa a falar algumas funções dentro desse corpo. Apesar de sermos um só, sermos salvos pelo mesmo Cristo, temos o mesmo Deus, Pai de todos, temos funções diferentes dentro desse corpo e essas funções precisam ser observadas. E quando nós vivemos de acordo com o que a palavra de Deus diz, nós estamos honrando aquele que é o dono da palavra. Amém? Então, quando eu me coloco dentro do corpo de Cristo e eu reconheço que Deus estabeleceu algumas coisas dentro desse corpo de Cristo e eu vivo de acordo com aquilo que que ele determinou na sua palavra, eu estou honrando aquele que deu a palavra. Vou dar um exemplo. Você vai na casa de alguém, vai passar um final de semana, de um familiar, de um amigo, de um conhecido, e aí ali eles têm uma rotina. Lá você percebe que eles acordam, sei lá, às 7 da manhã, tomam um café, o chefe da família faz questão que todos tomem café à mesa, o almoço é servido ao meio-dia, e eles não ouvem som alto, enfim, uma série de regras ali. Você vai na casa da pessoa, você se submete às regras ali, né? Você, às vezes, você pode ter um hábito de acordar um pouquinho mais cedo, não é muito legal que você acorde mais tarde do que todos os da família, né? Mas a não ser que eles deem essa liberdade, você foi fazer alguma coisa específica que precisou acordar mais tarde, mas geralmente você se submete às regras daquela casa onde você está hospedado. E aí, você fazendo isso, você está fazendo o quê? Você está honrando o dono da casa, você está respeitando o dono daquela casa, tá? Você está honrando aquela pessoa que está te hospedando. Então, é a mesma coisa. Quando nós vivemos segundo o que a palavra de Deus diz dentro da igreja, nós estamos honrando o dono da igreja, o cabeça da igreja, que é Cristo. Amém? E esse cabeça da igreja, ele disse que ao 11, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Vamos entender um pouquinho mais à frente. Texto áureo da nossa lição.
Provérbios 21, 21. Vamos recitar juntos? 1, 2 e 3. Quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Provérbios 21, 21. Amém. Antes dos objetivos, eu quero fazer mais uma oração em nome de Jesus. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor Deus, está aqui essa lição nessa manhã e eu coloco a minha vida diante do Senhor. Peço a tua graça, Senhor Deus, para juntamente com os meus irmãos, Senhor Deus, nessa manhã, chegarmos ao entendimento daquilo que o Senhor quer para nós, para a nossa vida nessa manhã. Que saímos daqui, Senhor Deus, transformados, entendendo, compreendendo um pouco mais a tua vontade. Não permita, Espírito Santo de Deus, que a gente entre e saia por essas portas semana após semana, culto após culto, EBD após EBD, da mesma forma, mas que nós possamos sair mais edificados, mais fortalecidos na tua palavra, mais fiéis a ti, entendendo melhor a tua palavra, vivendo o evangelho, Senhor Deus, a cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Objetivo nessa manhã: conhecer a etimologia da palavra honra e sua aplicação na família, na sociedade e no corpo de Cristo. Irmão Marildo, o que é esse negócio de etimologia? É de comer? É de beber? Não, etimologia é a origem da palavra, o sentido da palavra. E por que é importante, irmãos, nós conhecermos a etimologia da palavra honra, e não só da palavra honra? Eu vou falar para os irmãos, é super importante nós conhecermos o sentido de todas as palavras do nosso dia a dia, principalmente aquelas que são muito batidas, que você toda hora está ouvindo. Quando você ouve um termo novo, um termo diferente, você fala assim, o que é isso? Ou então quando você vê alguém na mídia, na sociedade, falando toda hora aqueles termos ali, repetindo, martelando, é porque eles querem formatar o seu pensamento acerca de alguma coisa. Na palavra de Deus, os antigos, eles tinham um recurso. Por exemplo, Jesus quando falava assim, em verdade vos digo. Por que Jesus falava em verdade vos digo? É que ele queria chamar a atenção para aquilo que ele ia falar e dizer que aquilo de fato é uma verdade super importante para a nossa vida. Então, a etimologia da palavra, o sentido da palavra, ele é super importante. Por exemplo, digamos que o pastor Eliezer chama a igreja para ir lá no churrasco na casa dele. Não, só não pode chamar o Moisés, bicho come por uns 10, cara. Mas digamos que alguém te chama para ir num churrasco na casa da pessoa. A pessoa vai lá, não, vamos no churrasco lá. Você chega lá domingo preparado para comer aquele churrasco, você faz aquele jejum antes para poder comer bem. Aí você chega lá, o cara serve um estrogonofe. Cara, tudo bem, não tem problema nenhum. É bom também, eu gosto muito também. Tem carne, sim ou não, no estrogonofe? Pode ter, se bem que tem de frango, mas tem, digamos que é um estrogonofe de carne. Você vai lá, você come. E o cara fala assim, rapaz, esse churrasco é bom, eu preparei com todo carinho. E começa a falar que aquilo é churrasco, é churrasco, é churrasco. Uma hora você vai ficar incomodado, ou não? Você vai falar, cara, me desculpa, mas isso aqui não é churrasco não, cara, isso aqui é estrogonofe. Por que eu estou falando isso? Porque hoje, irmãos, existe uma agenda, existe uma jogada, existe uma trama de mudar o sentido das palavras, botar um sentido diferente de determinada palavra ou aplicá-la de forma diferente. Para quê? Para, às vezes, botar um rótulo em alguém ou em alguma situação. Por exemplo, hoje, eu e você que somos cristãos, nós somos chamados de homofóbicos. Por quê? Porque a palavra de Deus ela diz que é pecado, né? O homem com homem, ou a mulher com mulher, e a gente crê nisso, a gente prega isso, mas na sociedade a gente é chamado de homofóbico. E às vezes a gente não esquenta a cabeça, não sei o quê, pode me chamar de homofóbico mesmo, mas eu continuo crendo na palavra de Deus. Mas na verdade a gente não é homofóbico. Homofobia é um ódio absurdo contra uma pessoa que é homoafetiva. Você tem ódio de algum homoafetivo? Você tem ódio de homossexual? Quando senta do seu lado, você quer matar. Você sai de manhã da sua casa querendo matar algum homossexual. Você não faz isso. E por que botam esse rótulo na gente? Porque querem alterar o sentido da palavra. E quando a gente não conhece o sentido da palavra, tanto faz. Tanto faz. Só que no mundo faz diferença. Quando você vai num tribunal, faz diferença. Entendeu? Então, é a mesma coisa com a palavra honra.
A gente, por não conhecer o sentido verdadeiro da palavra honra, a gente aplica ela de forma errada, ou a gente não pratica a doutrina, a cultura da honra, a gente não sabe honrar as pessoas, a gente às vezes desonra e pensa que está honrando porque a gente não sabe o sentido, a etimologia e a aplicação da palavra honra. Amém, irmãos? Ficou claro isso? Vamos continuar. A diferença entre bajulação e honra. Por quê? Porque a gente não conhece o verdadeiro sentido da palavra honra muitas vezes. Então a gente não sabe diferenciar o que é bajulação e honra. Perceber que vale a pena desenvolver uma cultura de honra e respeito aos pais, às autoridades e primordialmente a Deus. Praticar a honra é expressa em palavras e ações. É uma bênção tanto honrar como ser honrado. É uma bênção. Dar honra e receber honra. A gente não pode exigir honra de ninguém. A honra não se exige, a gente vai ver aqui na lição. Mas quando você é honrado, quando você chega num lugar, ou quando você convive num ambiente onde você é honrado, é uma bênção. Mas também você tem que saber honrar as pessoas. Muitas pessoas só querem ser honradas, mas não sabem dar honra. Precisamos adotar um estilo de vida onde a honra seja natural e constante, para não ser uma coisa forçada, seja algo natural. Por exemplo, na igreja, é um ambiente onde a gente precisa praticar a honra sempre. Porque quando as pessoas chegam, elas precisam se sentir acolhidas, precisam se sentir dignas. Aí fora, o mundo tem roubado a dignidade das pessoas, tratam as pessoas de qualquer jeito. Aqui na igreja, obrigatoriamente, irmãos, desde a criança menorzinha até a pessoa mais experiente, mais idosa, ela precisa entrar por essas portas e sentir que aqui é um lugar onde as pessoas a honram, a tratam com dignidade e respeito, né? Porque aí fora, você vai numa fila, num lugar onde tem muita gente, um tumulto. Nas cidades grandes, por exemplo, chega um ônibus, não se respeita preferencial, não se respeita a mulher, não se respeita idoso, todo mundo se dando cotovelado. Que isso? Uma cultura de desonra. Então, na igreja é o lugar que a gente precisa resgatar isso e praticar de forma natural e constante. Amém, irmãos? Está tranquilo até aqui? Tá bom, então, vamos prosseguir. E aí eu pergunto, o que é honra? O que é honra? Irmã Marilza, não desvia olhar não, vou perguntar aleatoriamente. O que é honra para a senhora? Honrar eu acho que assim, é respeitar alguém, é dedicar honra a ele, né? Valorizar essa pessoa, né? Yuri, o que é honra? Entendo também que honra diz sobre respeitar a pessoa, trazer a ela aquilo que você considera devido, corresponder também à imagem, corresponder à posição que ela se encontra, entre outras coisas. Irmão, o que é honra para o senhor? Honra para mim, meu irmão, é considerar o outro superior a si mesmo. Irmã Sônia, o que é honra para a senhora? É respeitar a pessoa, é ter consideração, sabe? Tratá-la bem. Mais ou menos isso aí. Amém. Eu busquei esse negócio que tem hoje em dia na internet aí de nuvem de palavras, né? Sobre a palavra honra. E aí ele me trouxe isso aqui. Consideração, distinção, virtude, apreço, dever, homenagem, dignidade, justiça, princípio, qualidade, honestidade, enfim. Aqui são probidade, honradez, faltou aqui lealdade também, que eu não estou achando, mas também é lealdade, tudo que os irmãos falaram. Tudo isso envolve honra. Realmente, todos estão de parabéns. E aí eu pergunto, vivemos em uma cultura de honra ou de desonra na sociedade atual? O que os irmãos acham? Desonra? Por que, presbítero Coelho, que vivemos numa sociedade, numa cultura de desonra? Porque ninguém respeita e ninguém honra quem tem honra. Então é uma desordem total. Eu também entendo que nós vivemos numa cultura de desonra. Por quê? Porque não se ensina, tem se perdido valores, princípios, né? E a gente vive numa correria insana que ninguém pensa nisso. Então,
não se pratica, não se pensa nisso, e aí a gente vai transmitindo desonra atrás de desonra. Estamos acostumados a pensar em honra, quando se pensa em honra, né, como respeito, obediência, aquele medo e tal. Mas esse autor aqui, Russell Champlin, ele fala que ele ajuda a entender melhor o que significa honra e nos leva a perceber a relação que existe entre a palavra honra e a palavra honestidade. Ambas possuem a mesma raiz do grego, onus ou honor. Honra e honestidade, elas têm significados, têm raízes semelhantes, raízes em comum, né? E realmente, honra tem muito a ver com honestidade. Uma pessoa honesta é uma pessoa geralmente honrada. Uma pessoa que desonra, que vive desonrando alguém, é uma pessoa que lhe falta honestidade. Tá? Com isso, honra é o reconhecimento que se presta a quem demonstra um comportamento virtuoso. Você demonstra um respeito, um reconhecimento a alguém que tem um comportamento virtuoso. Então, você honra aquela pessoa por causa do comportamento dela. Ela é digna de honra. E honra é uma demonstração de apreço, gratidão, lealdade e reconhecimento pelos méritos de alguém. Quando você reconhece, olha, essa pessoa é uma pessoa honrada, uma pessoa digna. O que alguém precisa para ser uma pessoa honrada na sociedade? Uma pessoa educada, uma pessoa cordata, uma pessoa honesta, digna. Né? Tudo isso que nós já bem sabemos. E honra é diferente de bajulação, como eu havia falado. Eu botei o exemplo do jovem rico, em Lucas 18, do 18 ao 23. Jesus está lá pregando e chega o jovem rico. Bom mestre! Jesus, bom só um que é Deus. Já corta, na raiz, na tora. Por quê? Jesus conhecia o coração do jovem rico. Ele não chama Jesus de bom mestre, ô Moisés, porque ele reconhecia que Jesus de fato é bom. Não, ele chega, por quê? Porque o bajulador, ele primeiro te agrada, mas ele quer alguma coisa em troca. Então ele te acaricia o ego, entendeu? Ele acaricia o teu ego porque ele quer alguma coisa em troca. Mas Jesus, conhecendo o coração das pessoas, e não tinha como, porque Satanás já tinha tentado isso no deserto com Jesus e não foi vitorioso. Não seria o jovem rico que ia conseguir derrubar Jesus nisso daí. Jesus, conhecendo, falou assim, não, bom, é só Deus, não vem com esse negocinho, esse papinho, não. O problema é que muitas vezes a gente, por causa do nosso pecado, da nossa vaidade, a gente aceita a bajulação. E quando a gente aceita a bajulação, ela vai indo um dia, outro. Quando você vai ver, você está enredado num sistema e aí você está tendo que ceder a várias chantagens emocionais daquela pessoa que te bajula. Esse é o perigo da bajulação. E o bajulador, ele é profissional. Não se deve, outro detalhe, não se deve exigir honra. Ela deve ser uma atitude espontânea e livre de interesses secundários. Lucas 14, 7 a 11, Jesus conta a parábola dos primeiros lugares. Ele fala assim, ó, quando você chegar numa festa, chegar num lugar, não exige o primeiro lugar. Não vai lá para frente, eu já exigi posto, alguma coisa. Não, senta lá no final. Se você for digno de honra, vão te chamar, vem aqui para frente e tal. Jesus ensina isso numa festa, num lugar que você chega. Por quê? Porque honra não se exige, não se deve exigir honra. Ela é uma atitude que tem que ser espontânea. As outras pessoas vão te reconhecer. Se você realmente for uma pessoa honrada, vão reconhecer isso em você. E aqui, irmãos, pode parecer até estranho o que eu coloquei aqui. O Senhor Deus não obriga ninguém a honrá-lo e adorá-lo. Sabia disso? Procura na Bíblia Deus obrigando alguém a adorar Ele. Ah, irmão Amarildo, Deus exige adoração. Sim, adorar somente a Deus. Está lá, inclusive, nos 10 mandamentos. Mas exigir é diferente de você obrigar. Eu vou explicar aqui, ó. Você exige que seu filho lave a louça, por exemplo. Lava a louça, não sei o que, tal. Você exige. Se você sai para trabalhar e chega de noite e a louça não está lavada, a sua exigência não foi cumprida. Ele teve o livre-arbítrio de não cumprir aquela sua exigência. Agora, quando é que você obriga? Você obriga se você coloca ele na frente da louça, com uma vara na mão, faz, senão você vai tomar uma ripada. Aí você obrigou, e Deus não obriga. Ele exige, ele ensina, ele explica o princípio da honra, ele explica por quê. Mas se você também não quiser honrá-lo, é por sua conta e risco.
Não tem problema, você vai seguir o seu caminho, mas ele não obriga. Mas ele retribui graciosamente a todo aquele que amorosamente o faz. 1 Samuel 2,30, quando Deus está falando com Eli, que Eli honra mais aos filhos do que a Deus. E aí ele fala assim, ó, honrarei os que me honrarem e desprezarei os que me desprezarem. É o princípio da reciprocidade. Amém? Vamos caminhar. A adoração que Deus recebe é aquela que parte de um coração sincero, que reconhece quem é Deus, ou quem Deus é. Reconhece seu poder, sua majestade, sua glória, o que ele fez e faz por nós, e também de quem reconhece a si mesmo como pequeno, falho e totalmente dependente de Deus. A gente só tem condições de honrar a Deus quando a gente reconhece isso, quem Deus é e quem nós somos. Quando nós olhamos para quem nós somos e quem Deus é e o que ele fez por nós, e o que ele faz por nós todos os dias, a gente começa a dar honra e glória e louvor a ele. Isso é fruto de um relacionamento de intimidade com Deus, não como o povo em Isaías 29:13, quando o Senhor diz através do profeta, esse povo só me honra com os lábios, mas seu coração está distante de mim. Louvar a Deus, honrar a Deus de forma exterior, só com os lábios, é muito fácil, irmãos. É relativamente fácil. Agora, honrar a Deus de verdade com a nossa vida, aí exige um caminhar com Ele, uma intimidade com Ele um pouco maior. Quando nos aproximamos dele, reconhecemos quem ele é, seu caráter santo, justo e amoroso, mas aprendemos a honrá-lo. Apocalipse é o tempo todo os seres celestiais que conhecem a Deus de vê-lo todos os dias, é lá louvando a ele continuamente, 24 horas. Santo, 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 digno é o Cordeiro de receber louvor, honra, glória e poder e majestade. E aí temos o princípio humano de honrar pai e mãe, pastores, líderes, governos e autoridades. Isso se coloca no segundo plano, é claro, desde que o Senhor não seja desonrado. Você honrar mais o seu líder do que a Deus, obedecer mais a um determinado governo, um sistema de governo do que a Deus, colocando Deus em segundo plano, aí isso está errado. Mas essas pessoas aqui que estão relatadas, elas também são dignas de honra e de respeito da nossa parte. Então vamos ver a seguir os 3 principais círculos de convivência onde podemos e devemos desenvolver uma cultura de honra. O problema está posto. Não temos uma cultura de honra na nossa sociedade. Não temos o hábito, não temos o costume. E nós convivemos em 3 círculos principais aí, que é família, sociedade e igreja. Então, vamos ver nessa lição um pouquinho como é que a gente desenvolve uma cultura de honra em cada um desses círculos. Irmãos, a palavra de Deus está todo o tempo falando sobre família, instruindo sobre como devemos viver em família, né, nosso relacionamento. E nós percebemos pela palavra o princípio da honra, como elementar para a preservação da harmonia familiar. Filhos honrar os pais, pais não aborrecer os filhos, marido e esposa, para poder ter esse equilíbrio dentro da família. O princípio da honra se aprende em casa, ou deveria. Acho que as gerações antigas conseguiam transmitir isso melhor do que as novas. Tá? Ainda que de uma forma um pouco mais dura, um pouco mais pesada, mas eu acho que o princípio da honra se transmitia melhor do que hoje em dia. Nós tínhamos um pouco um extremo para cá e ao longo dos anos nós estamos indo para um extremo oposto, que é falta de respeito total, falta de honra total, né, como a gente tem visto na sociedade. Uma criança hoje xinga um adulto com uma facilidade tremenda na rua. Coisa que era inimaginável antes dos anos 80 ali, por exemplo. Estou falando alguma loucura aqui ou só eu que percebo isso? O exemplo de Jesus, por exemplo, aos 12 anos, quando ele estava no templo. Vocês conhecem bem a história, a família de Jesus foi para Jerusalém para comemorar a Páscoa. No retorno, Jesus fica e eles não se dão conta. 3 dias depois, na viagem, eles falam, cadê Jesus, não sei o quê. Quando eles voltam, ele está no templo. E aí a mãe dele, os pais dele chegam, meu filho, como é que você faz isso com a gente, não sei o quê. Ele falou, eu estou onde eu deveria estar, estou na casa do meu pai. Não, vamos comigo e tal. Jesus já sabia quem ele era. Ele é Deus. Ele poderia, como sendo Deus, falar, não, espera aí, agora eu estou ensinando aqui esses sacerdotes, porque eles são os caras cabeção que não entendem ainda, são estudiosos da palavra, mas não praticam. Estou ensinando eles aqui, daqui a pouco eu vou com vocês. Não. Ele, para ensinar o princípio de obediência, ele vai com seus pais. Ele segue os seus pais, apesar dele ser Deus.
Mesma coisa nas bodas de Caná da Galileia. Quando acaba o vinho, Maria chega para ele e fala assim, acabou o vinho aí, né? Dá um jeitinho para gente. Ele fala assim, mulher, que tenho eu contigo? Para mostrar para Maria que não podia exigir que ele fizesse milagres. Tá? Mas de maneira nenhuma ele é desrespeitoso com a sua mãe terrena, né? Ele não fala assim, não se mete no meu ministério não sei o quê, você não me manda negativo. Ele só dá uma cortada ali, mas você vê que logo em seguida ele faz por misericórdia daquela família, daquele casamento, mas ele mostra ali um princípio de honra com a sua mãe. Eu acho que essa questão que você comentou antes, de ter um desequilíbrio, né, de uma das partes, ela sempre leva a uma resposta extrema da sociedade ou das pessoas, enfim. Hoje a gente vê que está sendo, quem é mãe de criança e pai de criança, vê que está sendo ensinado muito e falado muito sobre a questão de que não existe mais hierarquia na família, em questão dos pais e filhos. E isso é muito complicado, porque você vê que eles englobam muitas coisas boas e colocam coisas ruins junto, né? A educação positiva que eles falam, né? Tem muita coisa legal, mas é colocado, incutido algumas coisas muito ruins junto, como essa questão de não existir hierarquia. Só que a gente vê que também é uma resposta daquilo que você falou, que antes a criança não tinha voz, não podia falar nada. O pai e a mãe é quem mandava e pronto, acabou, e é isso. E eu entendo que é um desequilíbrio, porque a palavra de Deus ensina não só o menor a honrar o maior, mas o maior a honrar o menor também. E eu entendo que também não existe como a criança ou adolescente, enfim, aprender honra se ela não vê o pai e a mãe honrando. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que falar e tem que pensar dentro da igreja como família. Se os pais têm ensinado seus filhos a honrar, honrando. Porque às vezes a criança, sei lá, tirou um 10 no boletim. E o que a gente escutava antigamente, não fez mais que a tua obrigação, né? Mas é uma oportunidade de você demonstrar honra pelo seu filho, pela criança, enfim. E outras oportunidades que existem, né? Porque a gente não honra só quem merece honra, como Jesus mostra pra gente. Não é quem tem o reconhecimento só que merece ser honrado. Não, a honra é para quem não merece também. É verdade, Jesus veio trazer esse conceito de, né, honrar aqueles que eram desprezados também, né? E como eu falei no início, é porque quando a gente começa a enxergar o outro como imagem e semelhança de Deus, a gente passa a honrá-lo, não porque pelo que ele é, pelo que ele faz, mas honrá-lo porque verdadeiramente ele tem um valor diante de Deus, né? E por isso nós honramos. Obrigado, Cris. A honra devida à família não deve estar acima da honra devida a Deus. Então, honrar os pais, honrar os irmãos, honrar a família, não significa que você vai colocar acima de Deus, mas você tem que ter o equilíbrio, você tem que entender o conceito de honra, né? Dentro do seu, cada um no seu quadrado, vamos dizer assim, mas Deus, aquilo que a família, né, se interpõe ou se contrapõe a Deus, aí a honra a Deus acima de tudo, tá? Então, tem que ficar bem claro isso aqui. Família versus fé. Quando a família se opõe à sua fé em Cristo, como agir? A Bíblia ensina cada situação, como que a gente deve se comportar. Qual o modo de agir? Quando ainda moramos com os pais, né? A gente honrar os nossos pais, mas Jesus fala assim, vem um que quer seguir ele. Deixa eu lá enterrar meu pai, não sei o quê. Aí falou, não, deixa que os mortos enterrem os seus próprios mortos. Ou seja, a partir do momento que a gente entrega a vida para Jesus, o nosso compromisso maior é com Cristo. Tá? Nosso compromisso maior é com Cristo. Não quer dizer que você vai passar a desonrar, até porque você estaria contrariando um mandamento, um dos 10 mandamentos. Não é isso. Mas a tua prioridade é Cristo. O teu pensamento é Cristo. Você tem que entender que a família... eu não vou mais para a igreja porque, sei lá, meu irmão fala que agora eu estou muito crente, estou muito carola, ou corola, não sei como é que é essa palavra, acho que é carola. Estou muito rato de igreja. Deixa teu irmão pensar. Você não precisa brigar com ele, você não precisa xingar ele, mas você não precisa
abandonar a igreja, deixar de ir à igreja, porque seu irmão acha isso ou acha aquilo. Ah, você agora só ora, você bebia com a gente e agora não bebe. Toma aqui uma cervejinha. Eu tomei para honrar minha família lá. Eu fui no churrasco e, poxa, sabe como é que é? Todo mundo me conhece. Eu brincava com eles tudo e tal. Então tomei uma cerveja lá para estar com eles, que era aniversário do meu avô. Poxa, eu não ia fazer uma desfeita dessa. Está honrando a família acima do seu compromisso com Cristo. É isso que a palavra de Deus quer dizer. Quando os filhos não querem seguir o exemplo dos pais, volto a dizer lá de Eli. Eli honrava mais os seus filhos, ele não corrigia os seus filhos que estavam desonrando a Deus e não estava seguindo o exemplo do próprio Eli, que em princípio era um sacerdote até correto, tá? Mas ele vacilou com seus filhos, ele não tinha pulso para corrigir os seus filhos e Deus o repreende duramente, né? E quando a parentela o rejeita, quando a parentela o rejeita ou exige que você coloque na balança, quando você chega num ponto de bifurcação entre que fala assim, ó, ou nós ou seu Deus. Aí os apóstolos, eles ali diante do Sinédrio, eles falam assim, a mim muito mais importa obedecer a Deus do que os homens, em Atos 5:29. Tá? Então, se chegar a esse ponto de cisão que vão colocar ou você na parede, ou Deus ou nós, aí a gente tem que escolher a Deus. Não tem jeito. Só para que esse entendimento fique bem claro, né? É claro que é preciso, né, entender, e por isso que está lá, e o irmão falou muito bem no início, né? Esse equilíbrio onde a honra gera honra, né? Onde os filhos honram os pais honram os filhos não irritando os filhos, enfim. A esposa honra o marido e o marido honra a esposa amando-a como Cristo ama a igreja. Então, esse princípio que é tão importante, né? Eu honro o meu patrão porque, na verdade, eu estou servindo a Deus, então tenho que servir ao meu patrão como estou servindo a Deus, então estou honrando a Deus, dando um bom testemunho. O patrão, ao tratar bem seu empregado, da mesma forma, está honrando a Deus, porque ele desonra a Deus quando ele age como uma pessoa que, né, tira o couro do seu funcionário e não retribui de forma alguma, né? Há um texto muito bonito em João 12:26, que diz, se alguém me servir, disse Jesus, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. Isso é muito bonito. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Quando servimos a Jesus, o Pai nos honra. Então, é uma retribuição de honra. A honra que é devida a Ele, Ele também nos dá quando honramos. É o caso dos 3 moços lá na Babilônia, que preferiram honrar a Deus do que honrar o rei. Eles poderiam simplesmente dizer, é uma ordem do rei. Se eles se ajoelhassem diante de Deus, eles tinham um argumento muito forte. Houve uma ordem do imperador, eu estou obedecendo uma lei. E ao obedecer essa lei, eles estariam desobedecendo a Deus. Então, eles preferem desobedecer a lei civil naquele momento ali, do que a lei divina, que é não se prostrar diante de imagens ou de outros deuses, né? E ao fazer isso, Deus os honra, estando com eles na fornalha e honrando diante de todos, mostrando, né, que a escolha deles em honrar a Deus, e o Nabucodonosor vai reconhecer isso dizendo, né, olha, eles preferiram a fornalha do que obedecer a minha ordem. O que ele está dizendo? Eles preferiram honrar o Deus deles do que honrar a mim. Então, quando você coloca Deus acima de tudo, é assim. Por isso Jesus vai dizer, quem não me amar mais do que ama o pai, mãe, irmão, irmã, marido, mulher, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem amar mais o seu filho mais do que a mim, já era. A honra a ele está acima de tudo, né? Então, é esse o princípio que a gente tem que entender. E é claro que quando a gente pratica isso com Deus, Deus nos honra, nos fazendo ser reconhecidos na família, enfim. E aí existe nessa dificuldade aqui no nosso lado, né, eu creio que no Ocidente isso é muito mais evidente, ainda no Oriente está se perdendo isso também. Por exemplo, na Coreia do Sul,
onde é uma cultura oriental, né, já há uma reclamação muito forte dos filhos que já estão se aculturando ao Ocidente, perdendo respeito aos pais, né? Mas ainda é mais forte na cultura oriental, na cultura japonesa, cultura chinesa, na cultura coreana, o respeito e a reverência, né? Então isso é importante. Agora, Deus acima de tudo. Amém. O senhor falando me veio à memória, no livro de Jeremias, se eu não me engano, é a família dos coatitas, que Deus fala assim, chama eles daqui no templo e oferece vinho, recabitas, né? Recabitas. Dá vinho para eles. E aí os caras, não, pelo amor de Deus, nosso antepassado falou que não era para a gente tomar vinho. Eles eram uma tribo dentro de Israel, e como os irmãos sabem, no Antigo Testamento não tinha problema deles tomarem o vinho, desde que não se embebedassem, enfim. E eles tomavam naturalmente. E aí eles falaram, não vamos tomar vinho, nosso antepassado ensinou que não deve tomar vinho. Aí Deus fala para o profeta, tá vendo? Esses caras obedecem uma lei que não é uma lei minha estabelecida, porque o antepassado deles ensinou, mas o meu povo não consegue obedecer às minhas leis, né? Então, é essa coisa do temor a Deus, de honrar a Deus mesmo, fazer, ainda que seja uma lei civil, ainda que seja uma ordem dos homens, mas se aquilo vai contrário, vai de encontro à lei de Deus, a gente fica com a lei de Deus, com aquilo que agrada a Deus. E esse princípio, aproveito fazendo esse gancho, é por isso que muitos dos evangélicos, né, não bebem bebida alcoólica. Quando o mundo fala, mas você não pode beber uma tacinha de vinho, não sei o quê. Esse mesmo cara que te oferece uma tacinha de vinho dizendo que não tem nada a ver, vai ser o cara que vai jogar na sua cara depois e falar, você não é crente? Você estava bebendo no outro dia e não sei o quê. Então, assim, o temor de não desonrar a Deus faz com que a gente deixe de fazer algumas coisas que não são ilícitas, não são pecados e não são crimes. Mas isso, de uma certa forma, pode trazer peso, como o pastor sempre fala, e também desonra ao nosso Deus. Vamos seguir. Em nossos relacionamentos familiares, estamos exigindo honra ou nos comportando de modo a conquistá-la? Principalmente os pais. Será que a gente tem se comportado de modo a que os nossos filhos nos honrem pelo nosso caráter, pelo que nós somos, ou nós estamos simplesmente exigindo, você tem que me respeitar porque eu sou seu pai, não sei o quê, mas está dando um péssimo exemplo, mas está exigindo respeito, né? Exigindo uma honra, mas às vezes não se colocando naquele lugar de realmente conquistá-la. Temos honrado mais ao Senhor do que aos nossos familiares? É algo a se pensar, inclusive os nossos filhos. Será que, eu não quero ir para a igreja hoje não, não sei o que, aí, não, tá bom, meu filhinho, tá bom, reizinho, meu reizinho, dono da casa. Será que a gente tem se comportado assim? A gente tem que... Oi? Meu bebê, precioso. A prática da... Tesouro, né? O tesouro da dona Florinda lá. A prática da honra na sociedade. Na nossa sociedade, a Bíblia igualmente orienta, né, a nos tratarmos com honra. Nela encontramos diretrizes para o exercício de uma cidadania responsável e coerente com os princípios do reino de Deus. Cidadania responsável. Quando nós nos comportamos como cidadãos do céu na sociedade, isso é um testemunho muito grande, irmãos. Testemunho muito grande. Os irmãos mais antigos pegaram a época aí em que um patrão, quando ia contratar, falava assim, não, fulano é crente, bota ele para tesouraria, bota ele para mexer no caixa, porque ser crente já era automático ser honesto. Não, fulano é crente, pô. Pastor, quando ia comprar algum material de construção para a obra da igreja, chegava na casa de construção lá, material de construção, não, que eu estou fazendo uma obra aqui na igreja, preciso... Você pega um cheque, você pega... Não, pastor, eu vou só anotar aqui no caderno aqui. Por quê? Porque já tinha um salvo-conduto, já tinha, né, um carimbo de honestidade. Hoje em dia está ficando complicado. E nós precisamos resgatar isso. A conversão a Cristo transforma a nossa forma de relacionamento em sociedade. Irmãos, eu falei isso semana passada na pregação. Quando a gente se converte, quando a nossa mente é transformada, as nossas relações interpessoais, elas são transformadas. A gente não pode pensar como o mundo pensa. Você recebeu, vou voltar ao exemplo do troco a mais. Você recebe um troco a mais, você não pode achar que aquilo é vantagem. Aquilo é desvantagem. Aquilo é peso para a sua vida, sabe? E assim por demais. Eu dou esse exemplo simples, mas
tem coisas mais complexas. Doutrina, ou seja, ortodoxia, um ensinamento correto, ela tem que estar junto, caminhando junto com a conduta, ou seja, ortopraxia. Orto quer dizer direito, doxia, ensino, doutrina. Orto quer dizer correto, direito, praxia é prática. Então, uma doutrina correta tem que andar junto com uma prática correta. A sua fé, ela tem que ser igual ao seu comportamento. Ou você vive o que prega, ou daqui a pouco você vai começar a ter que pregar o que vive, porque ou você vive aquilo que você ensina, fala da palavra de Deus, ou então você vai ter que começar a torcer a palavra de Deus para se adequar ao seu estilo de vida. Tá? Então a gente tem que se adequar à palavra de Deus. Ah, marido, você é o perfeitão. Você faz, não, irmão, estou aqui igual você, no mesmo barco, tentando cada dia mais se santificar, cada dia mais caminhar. Essa lição fala comigo, me ensina, estou aprendendo com essa lição. Tá? Revendo conceitos, valores, práticas, tá? A cada dia. Eu só sou aqui instrumento de Deus para essa mensagem chegar, mas poderia ser qualquer um dos irmãos para todos nós aprendermos. Não é isso que Efésios, que nós lemos, 4:11, para que ele... olha só, 4:11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. No 12, com o fim de subjugar o povo? Não. Com o fim de sugar o povo? Não. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. É por isso que tem as funções dentro da igreja. É por isso que eu estou aqui nessa manhã. Eu não estou aqui para dizer para vocês estão tudo errado e eu estou certo. Não. Eu estou aqui para que nós nos preparemos para a obra, né, para que o corpo de Cristo seja edificado, para a obra do ministério, para que todos nós cresçamos juntos e o reino de Deus avance. Amém? O mundo dá honras com vistas à barganha. Nós não devemos agir assim. Nós devemos honrar as pessoas porque elas são alvo do amor de Cristo, assim como nós também fomos alcançados um dia. Um dia alguém nos honrou para a gente poder estar aqui. A gente não merecia alguém, primeiro Cristo e depois um servo dele falou do evangelho, falou do amor de Cristo para nós. Isso foi uma honra. Falar assim, Jesus morreu por você, você pode ser filho de Deus. A pessoa estava te honrando. E aí a gente tem que honrar as pessoas também, tá? Aqueles que ainda não receberam a Cristo. Romanos 13 fala do tratamento honroso que devemos dar às autoridades instituídas na sociedade, presidentes, governadores, ministros, juízes, e que toda autoridade é constituída por Deus. Nós já falamos aqui no começo. Mas como proceder diante da corrupção dessas autoridades? Falamos também. Devemos seguir o exemplo dos apóstolos diante do sinédrio. A honra a Deus permanece acima da obediência aos homens, quando esses dois conceitos entram em conflito. Se aquilo que a autoridade está exigindo entra em conflito com aquilo com que a palavra de Deus diz, aí a gente vai ficar com o que Deus diz. Se der para equilibrar, se der para equalizar, a gente vai continuar. Vocês agora, a igreja, igual foi na época da pandemia, tem que manter o afastamento. Mantivemos o afastamento. Tem que usar máscara. Usamos máscara. Tem que usar álcool em gel. Usamos álcool em gel. Isso entra em conflito com a nossa fé? Não. Pode causar um desconforto pessoal. Eu, particularmente, não gostava. Eu achava e se mostrou ineficaz a tal da máscara. Mas, enfim, é conceito de cada um. Mas eu não gostava. Mas cumprimos. Agora, vocês não podem mais falar que Jesus salva, que Jesus cura a Covid, por exemplo. Aí não. Aí não. Como muitos estavam exigindo. Não podia falar que Jesus curava, porque era um absurdo dizer que Jesus cura, e muita gente estava morrendo de Covid porque falou que Jesus curava. Aí não, Jesus cura sim, Senhor. Amém? Tranquilo, irmãos, vamos seguir. Quase... A feição do pastor começa a ficar brava, eu começo a olhar no relógio ali, a gente começa a ficar... Brincadeira, brincadeira. Quanto a nós, alguma autoridade a qual dediquemos maior honra do que ao próprio Deus, temos sido honrosos em nossas relações interpessoais, principalmente no trabalho? Será que a gente honra mais as autoridades do que a Deus? Será que eu dou tratamento a Deus superior ao tratamento? E eu falo isso, irmãos, porque eu sou militar. Então, o militar tem toda aquela coisa, aquele código de conduta, não sei o quê. Se o coronel entra, a gente tem que levantar, prestar continência, respeito, é sim, senhor, não, senhor.
Viu, irmã Rosalice? Eu falo sim, senhor, para um garoto de 23 anos que acabou de se formar na academia, eu tenho que chamar ele de senhor. E é assim, é tranquilo. Aí o garoto se forma sem problema nenhum, irmãos. Ele, garoto, eu tô 42 anos, tem 21 anos de serviço no Exército. Ele se forma oficial temporário, que é formação de 1 ano. Ele é meu superior hierárquico, ele é tenente, eu sou sargento. Então, sim, senhor tenente. Tá, o garoto já daqui a pouco já vai ter idade para ser até meu filho, se bobear. Não, tudo bem, mas esquece, irmã, esquece. Eu estou só brincando com a senhora. Então, será que a gente trata a Deus com maior honra e dignidade do que a gente trata as nossas autoridades? Se vier o prefeito aqui, o governador, o presidente, governador vier, a gente vai respeitar ele, tal, o governador, a gente vai trazer, botar ele aqui no banco da frente e tal. Será que a gente tem esse cuidado quando a gente lida com Deus? Será que a gente tem esse cuidado? Irmão, falando nisso novamente, né? Para mim é um problema, né, chamar Deus de você. Porque, como o senhor acabou de dizer, não trata um tenente, não chama de você. Então, eu acho que seria desonra também, porque ele é Senhor. Então, ele não é meu brother. E, acima de tudo, o Senhor é um título. Além de ser um pronome de tratamento respeitoso, é um título também. Então, você não pode... É assim, irmão, já te passo. O Flávio também é militar, sabe, e o Moisés também é militar. Nosso regulamento tem um monte de preceitos lá e tal. E aí, lá diz que o Luciano foi militar da Marinha também, sabe? A gente não pode abrir mão de, por exemplo, o soldado chega e ele vai prestar uma continência. Não, soldado, não precisa prestar continência, não. Eu não tenho esse direito regulamentar de abrir mão dele me chamar de senhor. Então, o mais antigo não pode abrir mão desses preceitos. É por regulamento, senão eu estou transgredindo. Entendeu? Então, por exemplo, se porventura daqui a algum tempo vier algum irmão se converter ou vier de uma outra igreja e ele for capitão ou for coronel, e os irmãos me verem aqui dentro da igreja, chamando ele de coronel, ô coronel, o senhor, não sei o que, ô capitão, o senhor. E eu não tenho direito, como mais moderno, que é mais o subordinado dele, chamar ele pelo nome, e nem ele tem o direito, ele não pode, por regulamento, falar assim, não, Amarildo, aqui na igreja me chama de irmão, me chama de fulano de tal, ele não pode. Às vezes acontece, né, porque o cara se sente incomodado, realmente, mas ele não pode, por regulamento ele não pode. Assim como Deus, em nenhum momento a Bíblia está falando assim, Deus falando, não me chama de senhor não, me chama de você, que está tranquilo. Deus nunca falou isso. A questão de honrar a autoridade também, tem Davi com Saul, né? Saul sempre queria perseguia Davi, enfim, tentava matar Davi. E Davi teve a oportunidade de matar Saul por algumas vezes, e por amor a Deus e por honrar a Deus e reconhecer a autoridade de Saul, Davi não fazia isso. É verdade. Apesar de Saul estar todo errado, Davi em nenhum momento ele foi desleal. E por falar, já vou aproveitar aqui, já estamos caminhando para o final. Esse livro aqui, o pastor Eliezer deu para todos os líderes, né, da igreja. E vou falar, irmãos, que livro maravilhoso que me ensinou um monte de coisa, lealdade e deslealdade. Que livro maravilhoso. A gente tem muitas coisas ali que a gente não para pensar no dia a dia. E aí entra nisso aqui no nosso terceiro tópico, a prática da honra no corpo de Cristo. Desenvolver uma cultura de honra na igreja vai depender de um correto entendimento do que a Bíblia ensina sobre a organização da própria igreja. Ou seja, entender quem é a igreja em relação a Cristo, como ele a estabeleceu no que diz respeito à sua estrutura de funcionamento, como ela se move, etc. A gente só vai entender só vai praticar essa cultura de honra se nós entendermos o que é a igreja, que organismo é esse, o que Deus pensa sobre a igreja. E por isso a gente começa a desenvolver uma cultura de honra. A gente está falando sobre isso aqui nessa manhã e aqui amplia um pouquinho mais. Um dos princípios mais importantes que Jesus deixou para o desenvolvimento saudável da sua igreja é o de considerar o outro como mais importante do que a si mesmo. Foi o que o irmão Orlando falou, né? Irmão Sebastião, perdão. O irmão Sebastião falou hoje de manhã. Jesus demonstrou na prática o lavar os pés de seus discípulos e mais tarde esse ensino é ratificado
né? Em Filipenses 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aí vai falando ali sobre tratar o outro como superior. Considere o outro superior a si mesmo. Se nós fizermos isso, a gente já está promovendo uma cultura de honra. Quando a gente olha para o outro e fala assim, eu não sou melhor que ele. E tratar ele com honra, como superior a você mesmo. Aí caem os títulos, caem as barreiras, caem a soberba, cai tudo. E aí a gente vive de forma saudável como igreja. A administração correta dos dons que recebemos dele e o exercício fiel do ministério para o qual fomos chamados também são forma de honrar ao Senhor. Quando eu posso fazer alguma coisa na casa de Deus para promoção, para promover o evangelho, para promover o reino, e eu não faço, não vou fazer não sei o que, tem outro para fazer, a gente está desonrando a Deus, irmão. Porque Deus te deu uma capacidade, Deus te deu recurso, Deus te deu uma possibilidade de você fazer, e você simplesmente está enterrando o talento, igual na parábola dos talentos. Isso é uma desonra ao seu Senhor. Amém? Estamos entendendo? Dá para entender, irmãos? O respeito às autoridades na igreja versus abuso espiritual. Como diferenciar? E o que não é a cultura da honra. Então, irmãos, temos visto também em muitos ambientes eclesiásticos, ou seja, em muitas igrejas, essa questão de as autoridades exigirem o respeito, e a gente já falou aqui que não se exige honra não se exige, e eles exercem esse abuso espiritual. Isso é um assunto muito debatido aí na internet, tal, tem ocorrido muito. É aquela coisa assim, aquela liderança que fala assim, não, você tem que perguntar ao seu discipulador qual a cor da camisa que você vai usar no dia de hoje. Se você pode fazer tal coisa ou não, a pessoa envolver nos detalhes mínimos de cada um dos seus liderados. A gente vê isso muito em alguns modelos aí que separam em muitos grupos e tal, aí você lidera tantos membros, e aí o liderado ele tem que ligar para o seu líder para tudo, para dar informação de tudo. Isso é abuso espiritual. Mas o outro extremo é a falta de respeito com as autoridades. Às vezes as pessoas querem chegar na igreja, tratar as pessoas de qualquer jeito e tudo mais, e a gente tem que entender que existem funções. Por exemplo, a irmã Marilza é tesoureira da igreja. Se qualquer um fizer sair, não, tem tesoureira, mas o dinheiro é da igreja e tal, eu vou comprar um negócio aqui que eu acho que tem que comprar e vou botar na conta da igreja. Não é bagunça. Não é bagunça o negócio, né, irmã Marisa? A irmã Marisa já está braba ali já. Que isso? Que conta é essa que apareceu que eu não sei? Então, existe sim, e assim é com os diáconos, os presbíteros, o pastor, os líderes de departamento, amém? Os líderes de ministério. O diácono, por exemplo, ele está ali fora. Ele tem autoridade de Deus, irmãos, não é a autoridade do pastor Eliezer, ele tem autoridade de Deus para que, se tiver alguém fazendo bagunça ali fora, ele solicitar, educadamente, é claro. Você pode entrar, está tendo horário de culto, você pode entrar no templo, por favor? A não ser que a pessoa esteja passando mal, algo do tipo, mas o diácono tem essa autoridade. E por que as pessoas ficam chateadas com isso? Murilo, por favor, só aproveitando, o horário já está estourado, né? Já passou 5 minutos, mas eu não posso deixar de falar uma coisa aqui que desonra o Senhor e que acontece com muita frequência na nossa igreja, né? É aquela, você falou aí agora e me veio à mente aqui, é aquela questão de aqui o culto acontecendo e o irmãozinho ali no corredor batendo papo, lá na beira do bebedouro tomando água e batendo papo, sai 10 vezes durante o culto para ir no banheiro, não sei que só na hora do culto que dá isso. O culto não termina, ele sai antes de terminar, isso é irreverência, ele não espera a bênção, né? Para ir embora abençoado, não, ele já vai saindo. Tem qualquer coisinha lá fora, às vezes a gente chega, tem até gente conversando com quem está trabalhando lá fora, inclusive os irmãos que estão aqui, que trabalham lá fora, que estão presentes aqui nessa escola, bota para dentro, não fica conversando com um crente que sai lá fora do culto para ficar batendo papo, não, irmão. Né? Se o irmão está lá fora trabalhando, diga, irmão, eu não posso conversar com você agora, eu estou em serviço. Eu estou aqui fora porque eu estou trabalhando. Ou quem sabe faz o seguinte, irmão, fica aqui para mim cuidando e eu vou lá para dentro assistir o culto, porque eu estou aqui porque sou obrigado. Para servir, né? Então a gente precisa colocar um pouquinho de ordem, que isso é desonra ao Senhor, desonra o culto, desonra as coisas de Deus.
apóstolo Paulo fala, né? Faça tudo com decência e ordem. E a ordem do culto envolve também a área externa ao culto, irmão. Se na lei dos homens está previsto que não pode fazer baderna fora porque é crime, né? Não pode vir um grupo aí, fazer baderna, não vai ter culto hoje, não sei o que, é crime, é crime. Por que nós não respeitamos o local do culto? E aqui a última participação do irmão para a gente terminar. Irmão Amarildo, na Faculdade de Odontologia de São Paulo, é assim, tem um curso lá que você entra e você faz o tratamento odontológico inteiro, na sua boca inteira, canal, tudo que precisar. Mas só que antes de você fazer, você faz um formulário. Ou você é crente, ou você é evangélico. E espírita e católico. Ali tem 4 para você ser. Eu falei, eu sou evangélico, então você não pode fazer. Eu falei, eu prefiro ser banguelo e não desonrar o nome de Jesus, porque ali é só católico que faz, então eu prefiro ficar banguelo. Falei para ela, e ela ficou assim olhando para mim, e falei, mas o que eu posso fazer? Então evangélico aqui não entra. Eu falei, tá bom então. São as sutilezas de Satanás, é uma forma de você negar a Deus de forma sutil. Estamos honrando a Cristo em nosso relacionamento como igreja, irmãos? Estamos honrando a Cristo, sim ou não? Temos tratado nossos irmãos com a honra que lhes é devida, as autoridades da igreja, ou de qualquer forma, chega alguém, e aqui, só para terminar, nesse livro aqui, fala muito sobre isso. Chega alguém e fala assim, não, que o fulano de tal lá da sua igreja, o seu pastor fez isso, ou o seu líder fez, fulano de tal. Como é que você recebe quando alguém chega e calunia um irmão em Cristo? Você realmente, não sei o quê, ou você fala assim, olha só, você tem que tomar muito cuidado com as coisas que você fala, ou então você tem certeza disso, você já falou com ele sobre isso. Como é que você recebe quando alguém traz uma calúnia contra um irmão em Cristo ou uma autoridade da igreja? A Bíblia diz para a gente não receber nenhuma denúncia contra, lá fala presbítero, né? Mas a gente pode falar aqui dos irmãos também, nenhuma denúncia contra o irmão, a não ser com 2 testemunhas e provas cabais, verdadeiras, né? E aí a gente sai recebendo assim qualquer calúnia, difamação do irmão e de qualquer jeito. Então isso é também uma forma de desonra. O princípio da honra é muito mais profundo do que apenas obediência e respeito. É uma disposição de viver honestamente em todas as áreas da vida, demonstrando caráter transformado pela graça de Deus. Não se trata de exigir honra. Honra não se exige, ela se conquista. Mas dispor-se a praticá-la na família, na sociedade, no corpo de Cristo. Irmãos, o assunto é extenso, a gente poderia falar aqui horas e horas, mas eu agradeço a Deus pela oportunidade de a gente tratar um pouquinho sobre isso. Que a gente possa crescer nesse assunto, que a gente possa desenvolver uma cultura de honra no nosso meio, na nossa igreja, que a gente possa ser exemplo disso, amém?